Fala pessoal, bem-vindos ao vídeo. Nesse vídeo vamos falar sobre blockchain. De fato, o termo blockchain é um nome muito usado dentro dos projetos de criptoativo, mas pouco entendido. Essa dificuldade no entendimento se dá à necessidade de se conhecer outras tecnologias que estão por baixo do blockchain e que ajudam ela a funcionar. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês essas tecnologias, eu vou dar uma ideia completa do que é uma blockchain, e espero que ao final do vídeo vocês tenham um maior conhecimento para que possam analisar projetos que vocês queiram participar. Bom, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Pessoal, para o melhor entendimento, eu vou compartilhar com vocês a minha tela para que a gente possa entender de modo mais fluido aí o que é o termo blockchain. Então, para começar o entendimento aí, o que é blockchain? Blockchain é um termo em inglês, no qual a gente pode entender o primeiro termo aqui como um bloco e aqui o segundo termo, chain, como cadeia. Então, a gente junta os dois termos, a gente consegue entender que é o quê? Bloco encadeados, ou seja, a blockchain como a gente conhece. Então, aqui só um pouquinho da história da tecnologia blockchain. O Stuart Haber e o Scott Stornetta trabalhavam na Xerox, eles começaram a ter esse entendimento sobre o que era blockchain, começaram a lançar artigos no mercado. E aqui em 2009, o Satoshi Nakamoto viu esse conceito de blockchain, incorporou esse conceito na ideia e gerou aqui o Bitcoin. O Bitcoin começou a andar, a crescer, se desenvolver em 2010, que já conseguia ser usado para comprar até pizza aqui, o caso conhecido aqui da pizza de 10 mil bitcoins. Em 2013, o Bitcoin já tinha um mercado aí de US$ 1 milhão, e aí o Vitalik Buterin, que é um dos fundadores lá da Ethereum, lançou aí o white paper dele sobre a Ethereum. E aí, aqui em 2015, já com a Ethereum rodando, já tínhamos lá contratos inteligentes já rodando dentro da Ethereum. E a coisa começou a se desenvolver. Com contratos inteligentes, a gente já consegue desenvolver dApps e conseguia desenvolver moedas também, criptoativos, já dentro da própria Ethereum. E aí a coisa só foi andando. Aplicações, aí com aplicações aqui já bem desenvolvido, como o DEX em 2018, e de lá para cá não tivemos grandes mudanças. Tivemos muita tecnologia sendo desenvolvida, mas nada diferente assim, algum outro termo que revolucionasse. O que veio, o que está sendo desenvolvido hoje é o que a base já existia desde 2018. Então, só para a gente entender melhor, aqui o André Antonopoulos, que é um estudioso de criptoativos, específico Bitcoin e blockchain, ele disse uma frase aqui e a gente vale a pena a gente dar uma analisada. Ele comentou assim: uma frase famosa que sempre se ouve é: a blockchain é uma tecnologia por trás do Bitcoin. Isso é incorreto. Blockchain é uma das 4 tecnologias fundamentais do Bitcoin. Ela não pode suportá-la sozinha. Então, dentro do Bitcoin, a gente tem blockchain, prova de trabalho, redes para par e criptografia. Isso foi o que o André Antonopoulos disse. De fato, as pessoas usam o termo blockchain como se fosse a única tecnologia por trás do Bitcoin. E aqui a gente vai analisar a própria blockchain, só que você vai perceber que a própria blockchain ela já tem inserido dentro dela algumas outras coisas, como criptografia e redes para par. Então, vamos lá e se aprofundar no conhecimento aqui. Então, só uma analogia. O que é uma blockchain? A blockchain a gente pode considerar como um livro contábil. E um livro contábil, o que é um livro contábil? O livro contábil contém todos os fluxos de caixa de uma empresa. Essa é a ideia. Em outras palavras, ela tem um registro de circulação do dinheiro dentro da empresa. Então, se você olha o livro caixa da empresa, você consegue entender como flui o dinheiro dentro da empresa. Então, em teoria, qualquer pessoa que olhe o livro contábil poderá dizer onde o dinheiro saiu e para onde ele foi. Então, essa é a ideia. Essa mesma ideia é usada nas blockchains, é aí que está a analogia, né? Você compara o livro caixa com a blockchain. Todos os participantes podem auditar e verificar as criptomoedas que circulam naquela rede. Veja, né? Se a gente tem um livro caixa, um livro contábil de uma empresa que ela divulga publicamente, todo mundo consegue entender o fluxo de dinheiro dentro daquela empresa. Mas isso não acontece de fato. Algumas empresas liberam, são empresas listadas na bolsa, por exemplo, e outras não. Então, são privadas. Mas a blockchain ela é sempre pública, né? Sempre não, né? A maioria dos casos de criptoativo elas são públicas. Existem também blockchains que são usadas em projetos privados. Mas os que são públicos a gente consegue, de fato, auditar e ver como que o dinheiro circulou dentro dela.
Bom, o livro contábil de uma blockchain guarda cada transação realizada desde o primeiro dia de sua existência, que foi o primeiro dia da sua existência, é o bloco Gênesis, que foi o primeiro bloco que foi minerado ali dentro da blockchain e ela passou a existir. Aqui a gente fez as analogias sobre o livro caixa, que na verdade é um livro razão distribuído. É só você pensar que é como se tivesse um banco de dados, né? E aqui está outra analogia também. É um banco de dados distribuído. Você tem um banco de dados, em vez de ele estar centralizado em um único local, ele está distribuído por vários computadores, e esses computadores têm que entrar em consenso para dizer que o livro caixa que eu tenho lá, ou seja, o banco de dados que eu tenho lá, é igual ao banco de dados que eu tenho aqui. Então, computadores A e B, eles têm que entrar em consenso para dizer que o banco de dados que eles têm guardado com eles são iguais. E aí provar para um computador C que são iguais também. Então, essa que é a ideia. Então, é aqui, análogo ao banco de dados tradicionais, com diferença de ser distribuído e imutável. Então, essa é a diferença da blockchain, que pode ser, pode ser chamado também de um banco de dados, é a diferença desse banco de dados para o banco de dados tradicional. Os tradicionais, geralmente, eles são mutáveis, né? Você vai lá e muda a transação dentro dele, bota uma transação, muda o saldo. Na blockchain, não, tudo fica registrado durante todo o tempo e você não perde esse histórico. E além de ser distribuído, como eu falei, os computadores eles têm que guardar cópias e entrar em consenso sobre essas cópias. Uma outra analogia também, para ficar fácil a gente entender, o blockchain ele pode ser considerado como um grafo de blocos direcionado e distribuído. Um grafo, acho que eu tenho imagem aqui, ó, esse aqui, ó. Um grafo que chamamos de DAG, né? Gráfico acíclico direcionado, esse caso aqui, é um grafo acíclico direcionado. O termo aqui está em inglês, mas é isso que significa. É como se cada bloquinho desse aqui fosse um nó, esses nós são ligados por alguma coisa. No caso da blockchain, no caso aqui da blockchain, são ligados pelo hash. E aqui poderia ser ligado por uma distância, um valor, qualquer outra informação poderia ligar esses blocos aqui. No caso da blockchain, tem interesse em guardar no bloco futuro, que é isso aqui, no bloco da frente, a gente guarda o hash do bloco anterior, a gente vai entender melhor. Mas, assim, o importante é entender aqui é que a blockchain ela pode ser entendida como um grafo, que é essa representação de arestas e nós. Uma outra maneira de se enxergar o que é blockchain. E aqui, como eu falei, aqui você tem, por exemplo, você tem os blocos, aí você tem sempre, o bloco está sempre relacionado a um hash anterior. Esse bloco aqui, ele pega o hash e a gente vai ver o que é hash, pega o hash desse bloco aqui, joga nesse bloco, minera esse bloco vai gerar outro hash que vai ser jogado nesse aqui e assim sucessivamente. Então, ele está sempre ligado ao hash do bloco anterior. E aí vai formando a cadeia de blocos. E de uma forma mais visual, a gente vai entender isso aqui no site, a gente vai olhar no site que vai nos ajudar a fazer essa análise. Mas, basicamente, a gente tem aqui um bloco 1, aqui o número 1, então, nossa, aqui o dado, aqui no caso, que o dado está vazio. Tem um hash anterior, no caso, esse aqui é o bloco Gênesis, ele não tem, o hash anterior, que é o hash prévio, aqui não tem nada. E ele tem um hash do próprio bloco, que é esse hash aqui. Aí a gente observa que no bloco 2 já é possível ver, né, o hash anterior, se a gente observar esse número aqui, talvez esteja pequeno, mas no site que a gente vai enxergar direito. É o mesmo número que está aqui, então você vai fazendo esse encadeamento. O hash que está aqui é o mesmo que está aqui, e aqui é o que vai estar no bloco futuro, e assim sucessivamente. Então, pessoal, a gente vai usar esse site aqui, que é um site já programado para facilitar o entendimento do que é blockchain. Vamos a esse site aqui que vai ficar mais fácil a gente entender o que é esse bicho de sete cabeças aí, que é a blockchain. Então, eu abri algumas abas aqui, a gente vê o site. Eu abri algumas abas aqui, são essas respectivas processos aqui, ó. Eu abri cada uma aba de cada um aqui. E vamos entender que aqui segue um passo a passo para o entendimento, tá vendo? Hash, bloco, blockchain, distribuído e tokens. Então, vamos passo a passo que a gente vai entender de modo simples. Então, o que é um hash? O hash, no caso aqui, o hash é o SHA-256, é uma função que faz o quê? Essa função, qualquer dado que você insira dentro dessa função, ela consegue de maneira simples tirar uma impressão digital. Essa impressão digital do dado, não importa que tipo de dado que é, se é um texto, se é uma imagem,
se é um vídeo, não importa, o dado não importa, importa que ele consegue tirar essa informação, essa impressão digital, acho que é o melhor termo para ser usado aqui em relação a hash é uma impressão digital do dado, e cospe esse número aqui, ó, cospe um número aqui, que vai ser sempre do mesmo tamanho, mesma quantidade de caractere, só que é único para cada arquivo, a cada dado. Então vamos lá, se eu digito aqui, ó, fundamento cripto, observe que quando eu for digitando aqui, ó, ele já foi trocando os hashes aqui, que ele já vai calculando para mim. Eu boto fundamento cripto aqui, 1, vejo que o hash vai mudar completamente. Eu vou botar 1 aqui, ó. Ele muda completamente. Essa característica é interessante também, que eles chamam de efeito avalanche, que é o quê? Toda vez que eu mudo o hash aqui, parece até um espaço. Eu vou dar um espaço aqui, observe que vai mudar. Então, qualquer informação que eu insira aqui no dado, o hash ele muda de uma forma, ele muda completamente, o que chama de efeito avalanche. Outra característica importante do hash é que ela é uma função, ela é inversível. O que significa isso, né? Por exemplo, você tem essa informação aqui. Vamos supor que eu tenho essa informação aqui. E o cara deu esse hash. Ele deu esse hash e fala assim, ó, com essa informação aqui, com esse hash, tenta descobrir qual a palavra que eu gerei esse hash. É praticamente impossível. Vamos imaginar que você, por exemplo, vamos pegar um texto aqui, o texto desse próprio site aqui, ó. Vamos jogar aqui. Vamos ver que ele vai gerar um hash. O cara te dá essa informação e que fala assim, qual que é a palavra, qual que é o arquivo que eu usei aqui, o texto ou a imagem que eu usei para gerar esse hash. Veja que é praticamente impossível você descobrir. Praticamente impossível não, é impossível. Então, é por isso que é chamado de função inversível. Você não consegue descobrir a partir do hash qual é a função que deu qual a informação que deu esse hash aqui. Isso é importante. A gente vai ver aqui na frente aqui. Aí, indo para o segundo item aqui, no caso o bloco, a gente já começa a ver aquelas imagens que eu mostrei lá atrás e aí começando a formar o bloco. Então você tem um bloco ali, pode ter várias informações dentro do bloco. O importante é a gente gerar o hash dele aqui que a gente vai entender. Então vamos lá, o bloco tem o número 1, é o bloco número 1, você tem um nonce aqui, vou explicar o que que é, e você tem um hash desse bloco. Então se eu coloco uma informação aqui, veja aqui, esse hash ele já está considerando esse espaço, esse dado aqui que não tem nada, ele já está considerando esse nonce, já está considerando esse 1 aqui. Então, se eu mudo, por exemplo, essa informação aqui, ele muda, ele fica vermelho. E já é a impressão digital desse bloco. Então, se coloca qualquer informação aqui, o hash muda. Ele muda a impressão digital. Então, se eu quiser botar uma informação aqui e quiser fazer o hash virar ser minerado, eu tenho que botar o dado aqui, que seja, aqui, fundamento cripto, e vem aqui minério de novo. Aqui é a função de mineração. Ele está buscando o nonce. O nonce aqui é um número aleatório, tá? Tá vendo? Jogou outro número aqui. É o número aleatório que faz com que o meu hash, isso é importante, que o meu hash inicie-se com 4 zeros. Então, vou botar essa informação aqui de novo. Vou duplicar a informação aqui dentro, só para vocês entenderem. Ó. Vou clicar na mineração de novo. Veja que mudou o hash. Agora, ele vai ter que minerar de novo com mais essa informação aqui dentro e achar um nonce que faça com que esse hash que eu gere aqui embaixo, ele tenha 4 zeros iniciais. Então, você vê que é uma questão meio que aleatória quando você faz isso. Ele vai buscar um número aleatório aqui dentro desse nonce, ele vai testar 1, 2, 3, 4, até encontrar um hash que se inicia com 4 zeros. Poderia se iniciar com 4 uns, 4 novos, poderia ser qualquer coisa. Isso aqui é simplesmente aumenta a dificuldade para você encontrar o hash. Está aqui, ó. Ele encontrou outro hash, observe que o número é diferente do anterior, e encontrou um hash com 4 zeros iniciais. Então, essa aqui é a dificuldade. Então, quando você aumenta o número de zeros aqui, você aumenta a dificuldade de se encontrar esse hash. Então, é como também o Bitcoin faz para aumentar a questão do hash rate dele. Ele aumenta a dificuldade através desses zeros iniciais aqui. Então, pessoal, a gente vê aqui que na aba aqui, ó, blockchain, a gente vê vários blocos já encadeados. Então, se a gente observa aqui, a gente vai ver que o bloco Gênesis, ele não tem um hash anterior, então começa com 0 aqui. E o hash dele, esse hash aqui que começa com 001578.
que vai ser o hash posterior ao outro bloco. Está aqui, ó, 1578. E o hash desse bloco aqui, que começa com 12FA, que vai ser o hash prévio aqui no próximo bloco, que é o 12FA. Então, a gente vê que, de fato, os blocos estão encadeados. Importante observar aqui que, se eu escrever alguma informação aqui, ó, fundamento, por exemplo, observa que todos os blocos ficaram vermelhos. Por quê? Foi quebrado, todos esses links foram quebrados. Qualquer informação, a gente não viu que qualquer informação que eu coloco no hash, dentro da função de hash, ele muda a impressão digital. Então, se cada bloco desse tem uma impressão digital, e essa impressão digital desse bloco é colocada nesse bloco, e esse bloco aqui usa a própria impressão digital anterior com a própria impressão digital dele e gera um outro hash, uma outra impressão digital, a gente vê que se a gente mudar qualquer informação anterior aqui, a gente vê que a gente vai quebrar todos os blocos. Então, voltei aqui, só para vocês verem, se eu mudar o nosso aqui também quebra. Se eu mudar o próprio número do bloco, ele quebra também. Então, de fato, é uma impressão digital que nós temos aqui. Então, se eu quisesse fraudar esses blocos, escrever esse fundamento cripto aqui. Aqui dentro pode ser qualquer informação, né? Como eu falei. No caso ali, a gente vai ver aqui logo na frente, tokens aqui, que a informação que vai estar aqui dentro de dados vai ser transações. No caso aqui, é só uma informação. Mas vamos dizer que eu queria fraudar essa informação, não tinha nada. Eu vou colocar aqui fundamento cripto. Então, eu quebrei o hash aqui. Foi gerado um outro hash, que não é o que estava previamente gravado aqui. O que estava previamente gravado aqui era o qual? Ó, 1578. Então, você joga essa informação aqui, ele muda o hash aqui e muda o hash aqui. Mas não é isso que está gravado na blockchain. Ou seja, outros computadores não estão enxergando a mesma coisa que está sendo enxergado nesse computador. Quando a gente olha uma blockchain só, a gente está falando que a gente está olhando em um computador só. Quando a gente vem aqui em distribuído, a gente vai ver que a gente vai olhar várias blockchains em vários computadores. E aquelas blockchains elas têm que estar casando uma com a outra. E vai ficar mais claro esse entendimento aqui. Mas veja que o importante aqui, ó, a gente tira aqui o hash aqui inicial, qual que era aqui o hash desse bloco aqui, considerando esse hash prévio. Começa com 12FA. Então, se eu boto uma informação aqui, essa informação não mudou, essa informação aqui não mudou, essa aqui também não. O que mudou foi justamente o hash prévio. Ele mudou. Então, como é que eu gero aquele hash que estava aqui anteriormente se eu mudou esse hash prévio? Então, você acaba quebrando o bloco. A consequência é essa, acaba quebrando o bloco e, consequentemente, toda a cadeia. Agora aqui, se a gente for olhar em distribuído, a gente vai observar que a gente tem vários computadores. Que está escrito aqui, ó, par 1, em inglês, par B, par 1 não, par A, né? Par B e o par C. Por isso que chama peer-to-peer, né? São peers, né? Cada um desse aqui é como se fosse um peer. Peer-to-peer é conexão peer-to-peer, que significa basicamente conexão entre computadores. Então, é só você imaginar que cada peer desse aqui tem uma blockchain. Esse computador tem a blockchain dele, esse computador tem a dele, a C tem a dele. Se a gente for olhar, a gente vai observar que todas elas são iguais. Vou pegar um hash aleatório aqui, é o hash, é o mesmo que estava anteriormente, 1578. 1578 e 1578. Então, em tese aqui é o mesmo blockchain, você vai ver que os nonces aqui também são iguais, ó. Então tem que ser tudo igual. Ou seja, eles concordaram, esses computadores, eles concordaram que a blockchain válida é essa blockchain aqui, que cada um tem. Então são 3 computadores que concordaram com isso. Então essa que vem a questão do consenso. Então vamos imaginar que venha alguma pessoa que queira fraudar. Vamos escrever que o cara escreva aqui uma informação aqui nesse bloco. Aí você vai observar que esse bloco foi quebrado, de acordo com o que a gente explicou lá atrás. Todos os blocos foram quebrados. Aí o que acontece? O peer B aqui, ó, ele vai olhar para o peer A e vai falar, cara, tem uma coisa estranha com esse cara aqui. Beleza, ele não tem certeza, mas ele olha para o peer C, ele vai ver que o peer C está com a mesma blockchain que a dele. Então, nesse caso aqui, é simples de entender. Se tem temos 3 blockchains, 3 computadores. Se tem um que está errado aqui, ó, tem uma coisa estranha, é óbvio que esses dois vão acreditar no que eles já tinham, no caso B vai acreditar no que ele já tinha, e vai acreditar no que o outro tem, que está igual dele. Então, fatalmente, esse cara aqui vai ser repudiado da rede. De alguma maneira, ele vai sofrer alguma consequência porque ele tentou fraudar o sistema. E a ideia é básica, você botou a informação aqui, todos os blocos vão ser quebrados de acordo com aquela ideia de hash,
e não tem dúvida, né? Ele vai se quebrar os blocos, e aí para ele conseguir enganar toda a rede, o que ele teria que fazer? Ele teria que minerar isso aqui. Aí quando você minera esse bloco, ó, minerou rapidinho, o outro bloco continua quebrado, aí teria que minerar também, minerou rapidinho também aqui, mas observe, essa cadeia aqui ficou diferente dessa cadeia aqui, ó. Se a gente olha o hash aqui, ó, 417E é diferente do que está aqui embaixo. Então ele vai ter que provar agora, esse cara que é o fraudador, ele vai ter que provar para os outros que a rede dele que está certa, a blockchain dele que está certa. Então ele teria que ter aquele poder de 51% dos votos, né? Para poder falar, não, a minha que está certa. Então ele tem que ter um poder computacional muito grande, um domínio da rede maior para poder provar que é a rede dele fraudulenta, no caso aqui, que é a correta. Beleza, pessoal? Então essa que é a ideia da blockchain. Você começa a observar que a coisa é muito segura. Além de ter os hashes, que são impressões digitais, que não tem como você alterar, ainda você tem que quebrar os blocos, minerar, fazer esse esforço computacional muito grande para poder alterar um bloco. Você teria que ter um esforço computacional muito grande, muito rápido. Você teria que ser muito rápido para poder provar, porque enquanto você está minerando esse bloco aqui, ou esse, os outros estão minerando o bloco da frente. Então você tem que minerar o próprio bloco, tem que minerar o bloco da frente, que vai ser lançado, e provar para todo mundo que o seu bloco, que a sua cadeia está correta, que a sua blockchain está correta em relação aos outros. Então você tem que ter um domínio da rede muito grande para você conseguir de fato quebrar a estrutura da blockchain. Quando você pensa blockchain, né, com criptografia, blockchain com redes para par e com prova de trabalho. E por fim, pessoal, aqui já fica mais fácil. Depois que a gente olhou toda aquela questão da blockchain, a gente observa que agora, dentro dos dados aqui, já não é um dado qualquer, agora são as TX, né? São transações. Então, você vê que alguém mandou aqui, ó, um valor de Darcy para Bingley. Então, esse cara aqui mandou algum número para essa outra pessoa aqui, alguma unidade de dinheiro, vamos dizer assim. Então, observa aqui, eu vou mudar 1 centavo que seja aqui, ó. Olha que bacana isso aqui. Eu mudei 1 centavo. Você vê que já quebrou a rede toda. Então, começa a observar que, de fato, se quisesse inserir lá, sei lá, 1000, eu vou botar quanto quisesse aqui. Eu teria que minerar tudo aqui. Então, ele minerou aqui, mas vê que os outros blocos da frente continuaram em vermelho. E veja que tem blocos com mais transações, blocos com menos transações. Olha aqui, ó. Ele vê que fica diferente dos outros, né? A ideia é que é o seguinte: quanto mais informações você tem aqui dentro, dificilmente não, é praticamente impossível você ter a mesma informação de transações aqui, nesse bloco aqui. Teria que as mesmas pessoas fazendo a mesma ordem, as mesmas transações. Então, assim, não vai existir um bloco com informações iguais aqui dentro. Então, você vai ter sempre um hash que vai ser diferente de um bloco para o outro. Então, é aí que reside a segurança da blockchain. Então, pessoal, eu espero que tenha ficado claro aí a ideia da blockchain. Obrigado por assistir o vídeo e espero que vocês consigam agora analisar os projetos criptativos aí com mais conhecimentos. Valeu, obrigado aí, até mais.